Pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre a geografia na educação infantil. A gente não tem a disciplina específica de geografia na educação infantil, até porque a educação infantil ela é permeada por eixos, né? Então, hoje nós falaremos sobre a construção da noção de espaço pela criança, ou seja, como que a criança desenvolve aí a noção de espaço. É um conteúdo essencial para a aprendizagem da geografia, até porque a gente vai trabalhar muito com a noção de espaço geográfico, certo? Com a disciplina. Então, como que a criança constrói aí a noção de espaço? No primeiro slide, eu coloquei aqui do espaço vivido ao percebido e deste modo ao concebido. O que é isso, né? Em primeiro lugar, é importante a gente novamente destacar a concepção vigotskiana, piagetiana de interação, que é por meio das interações que o ser humano se desenvolve, por meio das experiências. Logo, a gente tem que frisar que a criança ela tem que vivenciar, interagir, ter contato com o espaço físico para depois se lembrar, construir a noção de espaço percebido. Mas o que é espaço vivido e espaço percebido? Espaço vivido, pessoal, é o espaço que a criança vivencia, que a criança tem um contato. E já espaço percebido vai ser o espaço pelo qual ela percorreu e ela vai se lembrar. Até coloquei no primeiro slide aí duas imagens, né? A criança brincando no quarto e a criança brincando de amarelinha. Será que com essas atividades, né, como o amarelinha, eu estou possibilitando a criança desenvolver a noção de espaço? Claro que estou. Ela está desenvolvendo uma série ali de habilidades como equilíbrio, número também, né? E a percepção do corpo dela em um espaço. Tem uma área do conhecimento que chama psicomotricidade, que vai falar que a criança ela não é possível, ela não estará pronta para se alfabetizar enquanto ela não tiver desenvolvido alguns conceitos, algumas habilidades, entre elas equilíbrio, noção espacial, segmentação corporal, tá? E outras habilidades aí. No segundo slide eu coloquei ali como vivenciar o espaço físico. Então, como que o professor pode possibilitar que a criança vivencie aí esse espaço físico? Por meio de brincadeiras e outras formas de percorrê-lo, delimitá-lo, organizá-lo conforme os interesses da criança. Aí a importância, então, dos exercícios rítmicos e psicomotores, tá? De forma que a criança explore com o próprio corpo as dimensões e as relações espaciais, ou seja, que exercícios, atividades que permitam à criança explorar o espaço como um todo. Tem aí, então, coloquei para vocês que o espaço percebido ele não precisa ser experimentado fisicamente, né? Coloquei aí para vocês a imagem de umas crianças brincando de caça ao tesouro e eu coloquei, observando-se uma foto, nessa etapa do desenvolvimento mental, a criança já é capaz de avistar as distâncias e a localização dos objetos. Antes, só era capaz de perceber aqui, depois atinge também o acolá, o ali, né? Ocorreu nessa passagem a ampliação do campo empírico da criança, ou seja, a análise do espaço passa a ser feita através da observação. Então, a gente tem, psicologicamente, Piaget coloca isso, que a criança, no primeiro estágio aí do desenvolvimento psicológico, ela vai perceber somente os objetos, somente as coisas que estão no seu campo de vista. Em um momento superior aí que avança psicologicamente, a criança vai conseguir perceber, vai conseguir entender que existem objetos que não estão ali no seu campo de vista, né? Então ela vai começar a desenvolver outras noções. É um salto no desenvolvimento, tá? É importante a gente colocar que a criança, né, tanto da educação infantil, dos anos finais da educação infantil, ela já vai ser capaz de lembrar ali o percurso de sua casa à escola,
o que não acontecia anteriormente, né? Então, à medida que era preciso percorrê-lo para identificar edifícios, logradouros e ruas, a gente já vai tendo esse desenvolvimento aí mental. Quando eu coloquei para vocês aqui, nessa foto, que quando a criança já é capaz, então, de localizar o aqui, perceber o aqui, né, o ali, o acolá, é nesse momento que inicia-se, então, para o estudo da geografia. Então, por isso é necessário que os professores dos primeiros anos, eles devem se preocupar com a elaboração de atividades que desenvolvam conceitos e noções, mais do que o conteúdo propriamente dito. E também na educação infantil. É muito importante que o professor trabalhe ali com noções espaciais, noções temporais, de forma que a criança consiga se localizar, consiga se situar no espaço. Então é importante que o professor trabalhe ali noções de perto, abaixo, limite, dentro, fora, tá? No quarto slide eu coloquei que o espaço concebido passa a ser compreendido pelo aluno em torno dos 11 e 12 anos. Ou seja, quando o aluno começa a estabelecer as relações espaciais, tá? A representatividade. Ele vai conseguir, então, pensar, vai conseguir compreender uma área que está expressa em um mapa, somente por volta dos 10, 11, 12 anos, tá? Logo, o educador, o professor, deve realizar um trabalho no sentido de estruturação do espaço, pois a criança apresenta uma visão sincrética do mundo. Logo, então, o professor vai trabalhar de uma forma que a criança compreenda como que se dá a divisão do espaço, quais são os limites, quais são os municípios que fazem limite, né? Os municípios que são vizinhos com a minha cidade, por exemplo, e daí eu vou expandindo pouco a pouco essa noção, essa compreensão do espaço. Tá? Como eu coloquei aqui, que para crianças de até 6 anos, a localização e o deslocamento elas vão ser definidos sempre a partir do corpo da própria criança, sempre a partir do espaço que é ocupado pela própria criança. Todas as referências que a criança terá até 6 anos de espaço vão partir dela própria, vão partir do local que ela está, ou seja, a distância do meu corpo até tal coisa, a distância de onde eu estou, ela se situa a partir do seu próprio corpo, tá? Então, já falei para vocês que o papel do professor, então, é ajudar a criança a desenvolver a localização espacial, tá? E também levar o aluno a aprimorar, a estender esses conceitos adquiridos sobre o espaço. Coloquei até uma imagem aqui que é 2 crianças brincando de fazer o contorno do próprio corpo. E o aluno deve tomar consciência, então, do espaço ocupado por seu corpo, da localização dos espaços, dos objetos nos espaços, das posições relativas dos objetos no espaço, das distâncias. É importante a gente dizer também que uma criança, ela vai conseguir construir as referências espaciais dela muito antes do nascimento, né? Dentro do próprio útero da mãe, ela já vai construindo algumas noções, algumas referências espaciais, tá? Uma criança, por exemplo, também, ao ser tocada, acariciada, segurada no colo, ao mamar, a criança inicia então o processo de aprendizagem no espaço, porque em sua memória corporal ali são registrados os referenciais das partes do corpo, dos lados e das partes do corpo, os quais servirão então de base para as referências espaciais. Assim, a criança começa a desenvolver a construção da função simbólica, até coloquei ali, que será em um nível mais avançado do desenvolvimento. Essa construção simbólica, o que é? É a substituição da ação ou objeto por símbolos, tá? Imagens e palavras. É o simbolismo que Piaget mesmo vai colocar ali, tá? Representação simbólica.
E Piaget, como eu falei para vocês, ele vai estudar aí, em sua teoria, ele vai falar sobre o desenvolvimento mental da noção de espaço na criança, tá? E ele vai falar que essa noção é construído, é uma construção. Logo, vai ter a concepção aí de construtivismo. E o que é construtivismo, né? É uma concepção de que o conhecimento ele é construído em ambientes naturais de interação social, tá? E esses ambientes naturais aí, eles são estruturados culturalmente, tá? Ele vai falar o seguinte, deixa eu pegar aqui, que a interação entre sujeito e objeto resulta na construção e reconstrução de estruturas cognitivas. Assim, pessoal, o indivíduo ele não é um mero objeto ali, um mero produto do ambiente, tá? E nem também um simples resultado desse meio, mas sim uma construção própria. E como Piaget vai falar aí sobre a representação espacial, ele vai colocar que o desenvolvimento mental da criança ele é caracterizado por 3 períodos. E quais são esses 3 períodos? O sensório motor, o pré-operatório e o operatório formal. Ou operatório, né? Ele vai falar então que nesse primeiro nível, que é o sensório motor, ele fala que a criança, ela não emprega a linguagem, mas ela vai aprender por meio das ações, ou seja, sensações, por isso sensório, e por meio das percepções, por isso motor, a motricidade. Ele vai falar que nesse período vai aparecer a inteligência, muito aplicado à inteligência prática, porque é por meio das ações e percepções, tá? E ele vai falar que por meio dos 9 meses de idade, a criança vai adquirir, vai construir aí a noção de objeto permanente. O que é objeto permanente? É aquilo que está visível, que não está visível aos olhos. A criança, até os 9 anos de idade, ela vai achar que tudo aquilo que só existe no mundo é aquilo que está visível aos olhos dela. O que ela não vê não existe. Por isso que chora quando a mãe some e tal, tá? E já essa noção do objeto permanente é justamente eu compreender que o que eu não vejo também existe, o que não está no meu campo de visão também existe. Por volta de 1 ano de idade, vai compreender a noção de causalidade, por exemplo, como quando uma luz acende. A criança de até 1 ano de idade acha que acendeu em um simples passo de mágica, e não que foi fruto de uma ação, tá? E ela vai começar a compreender também por volta de 1 ano de idade que ela também é um objeto ali do meio, né, do espaço. Ela também vai conseguir compreender meios e fins por volta de 1 ano de idade também. Por exemplo, quando você esconde uma criança de até 1 ano de idade, ela não vai tentar levantar o objeto para ver se a bola está ali embaixo, porque ela vai simplesmente achar que o objeto sumiu. Já por volta de 1 ano de idade, se você esconder esse objeto, a criança vai lá erguer para procurar, tá? Ela também vai começar a compreender aí, por volta de 1 ano de idade, a noção de dimensão, de espaço. Ela vai conseguir compreender aí que que os objetos, como um todo, têm 3 dimensões. Um exemplo, quando você dá uma mamadeira para uma criança de até 1 ano de idade, se você dá do lado contrário, não vai passar pela cabeça da criança virar para ela mamar certo. Ela não vai nem se tocar, não vai compreender que esse objeto tem um outro lado, tá? E no estágio pré-operatório, que é dividido, então, tá? No pensamento representativo e do pensamento intuitivo, a qualidade da inteligência se modifica. Esse estágio começa a partir dos 2 anos de idade, e a criança vai desenvolver então a noção de representação, que é a capacidade de pensar um objeto através de um outro objeto. Por exemplo, quando eu falo bola, a criança já pensa no objeto bola a partir da palavra, que não tem nada a ver, né? Se a gente for pensar com o objeto, tá? Há também o reconhecimento no espelho,
Uma criança de até 2 anos de idade, ela dificilmente, você coloca ela ali em frente ao espelho, se você pintar, fazer uma bolinha vermelha no nariz dela, ela não vai passar, e ela vê ali no espelho, não vai passar pela cabeça dela ela vir com a mãozinha e limpar, porque ela não vai se reconhecer, ela não percebe que no espelho representa ela. Por isso é muito importante trabalhar com imagens em frente ao espelho, levar até a própria criança em frente ao espelho para que ela adquira esse conceito de representação. Nós teremos aqui a introdução à linguagem, a introdução à moralidade, que é por volta dos 4 anos, quando a criança vai começar a emergir nesse mundo de o que é certo, do que é errado, o que é bom e o que não é. A gente tem também o conceito de egocentrismo, o conceito de que a criança começa a compreender o lado do outro, tá? O estágio operatório vai por meio dos 7 anos de idade, que eu vou mexer nesse mundo através da minha representação desse mundo. Tem o conceito de reversibilidade, que é, por exemplo, quando eu falo para uma criança quantos quilômetros é de Apucarana até Jandaia. 23, 24 quilômetros. E de Jandaia até Apucarana? Uma criança que não adquiriu o conceito de reversibilidade não vai me responder, opa, é o mesmo, é 24, tá? E também tem o sentimento aí, a partir dos 7 anos, o sentimento aí, a existência do sentimento de necessidade. Ou seja, eu quero saber o motivo, eu quero saber a lógica, por que existe isso, por que não existe. Uma criança de até 5, 6 anos dificilmente vai começar a questionar as coisas, né? E já nessa idade eu vou ter isso. Então, aqui o papel do professor de geografia vai ser justamente trabalhar com a noção, né, com a percepção, com atividades que visem a criança a perceber esse espaço que ela ocupa e também ampliar essa noção de espaço. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido.